Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Lucas Balcone, eu sou mestre em Direito Político e Econômico, doutorando em Teoria e Filosofia do Direito pela USP, no Largo de São Francisco. Sou sócio fundador do escritório Balcone Moretti e aqui a gente é uma boutique jurídica especializada em propriedade intelectual e inovação. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito da interconexão, dessa relação direta entre propriedade intelectual e concorrência. Tá aí o título, para ficar bem claro. Vou tentar pegar alguns casos específicos, trouxe algumas jurisprudências, mas, de uma certa forma, eu vou focar um pouco mais nos principais casos, né, que vem surgindo aqui, não só para o nosso escritório, mas a gente vê bastante. Acho que são dois casos recentes que deram bastante repercussão. E eu vou até falar bastante mais do caso do hotel urbano contra o Airbnb, né, por uso, em tese, né, de acordo com o hotel urbano, indevido de impulsionamento. Então, a Airbnb fez o impulsionamento do nome hotel urbano e houve o processo, então, de concorrência desleal sobre atos lesivos desse sinal distintivo, que seria o nome. E aí foi julgado de uma determinada forma, mudando alguns paradigmas, né, nas interpretações que a gente vinha tendo até então. Mas, enfim, antes da gente chegar nessas questões pormenorizadas, eu vou fazer um panorama geral, para quem não conhece a propriedade intelectual e o direito concorrencial. Então, se situar um pouquinho, fazer uma contextualização, trazer já algumas coisas específicas a respeito desses dois direitos, dois ramos, para a gente entender, então, melhor como é que funciona essa interligação entre essas duas grandes áreas do direito. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o direito concorrencial e o direito de propriedade intelectual, eles são dois ramos distintos e autônomos do direito. Então, eu tenho dentro do direito concorrencial seus princípios, fundamentos, objetivos, etc. E dentro da propriedade intelectual também os seus fundamentos, princípios e objetivos especificamente. É importante a gente dizer isso porque não há uma relação direta e hierárquica entre os dois grandes ramos do direito. Tá? Isso já foi, inclusive, definido em casos recentes, como, por exemplo, o caso de desenho industrial para setores de peças de setores automobilísticos, né, do primeiro mercado primário, mercado secundário. Foi vista aí a questão de autonomia da propriedade intelectual ou do CAD sobre os direitos de propriedade intelectual e foi definido novamente, né, aquilo que a doutrina já sabia, de que não há uma hierarquia entre esses dois direitos, né? São duas políticas públicas que têm suas autonomias. Tá? Dito isso, e isso vai ser relevante depois para a gente estudar questões de atos lesivos, né, de concorrência desleal contra questões de propriedade intelectual, é importante a gente frisar aqui no que esses dois grandes blocos do direito, vamos assim dizer, eles se juntam, né, se unem. Bom, tanto o direito concorrencial, eu coloquei de concorrência desleal, mas o certo seria direito concorrencial, e propriedade intelectual, eles têm dois pilares bem importantes e que a gente vai ver isso toda vez que a gente falar de atos lesivos contra a propriedade intelectual. Então, a gente precisa frisar muito isso, destaquei essas duas coisas, porque eles vão aparecer aí depois nos casos concretos para a gente. Primeira coisa, né, tanto o direito de concorrência quanto também a propriedade intelectual, elas visam, né, esses ramos visam, garantir uma certa estabilidade do empreendedor, né, ou seja, dentro dessa dinâmica de mercado, dentro dos riscos que devem ser assumidos por aquele que está fazendo um empreendimento, seja um empreendimento inovador ou um empreendimento normal, tá? Eu preciso ter uma certa estabilidade, tá? Uma certa previsibilidade de lucro e de prejuízo, né? Do risco que eu estou assumindo. Aqui, inclusive, só fazer um parênteses, que fica um pouco nítido do que seria uma startup, né? As startups eu não consigo ter essa previsibilidade de lucro e prejuízo, né? Como é algo tão inovador que eu não tenho no mercado, eu não consigo fazer essa análise de previsão. Mas, voltando para empresas normais, aqui para um mercado mais tradicional, eu consigo, quando eu vou abrir um restaurante, quando eu vou, enfim, abrir qualquer tipo de empresa, fazer um planejamento financeiro e ter mais ou menos, né, entender mais ou menos como é que funciona esse mercado
e quando eu abro, se mantém estável. Não quer dizer que o Estado vai garantir que você tenha lucro, né? Ou evitar que você tenha prejuízo. Mas, quando a gente vai abrir uma empresa, a gente consegue ter essa noção básica de como o mercado funciona e todos os atos que foram contra essa, vamos assim dizer, estabilidade de mercado, que é instável, né? O mercado é instável, por isso que a gente coloca eficiência dinâmica aqui, que é schmitteriana, eu consigo ter, ou eu tenho, via de regra, um problema de concorrência. Então, quando eu tenho um abuso de poder econômico, quando eu tenho um cartel, quando eu tenho, enfim, conluio, quando eu tenho atos que são lesivos a essa estabilidade de mercado, a essa previsibilidade do mercado, eu tenho, então, via de regra, um ato de concorrência desleal. Isso é importante para a gente entender que quando há, ou deve haver, né, melhor dizendo, essa pressão, né, vamos assim dizer, no lucro, né, e no preço necessariamente, as pessoas chamam, o pessoal do direito concorrencial chama isso de externalidade de preço, quando o mercado ele pressiona para que o meu preço caia. Né? Isso, via de regra, é um ato de concorrência desleal, a gente vai trabalhar melhor isso quando a gente fala de mercado relevante. Mas eu preciso ter esse problema aí no lucro e no prejuízo, né, na assunção de risco. E o segundo ponto bem importante, que sempre vai pautar as questões de concorrência desleal e também de propriedade intelectual, é assegurar o bem-estar do consumidor, obviamente, né? Tanto a concorrência desleal, o direito concorrencial, como a propriedade intelectual tem por norte, sempre a gente precisa lembrar disso, por questões de, em casos específicos, né? Por exemplo, casos de marcas, eu preciso comprovar, então, esse problema na confusão do meu consumidor. Então, os dois direitos, eles têm esses dois pilares aí que são bem relevantes e bem importantes, e eles vão sempre estar juntos, como a gente vai ver depois em casos práticos. Beleza? Passando aqui, né, eu só trouxe uma jurisprudência bem antiga já, mas bem pontual, que traz essa questão relevante. Então, se eu não tiver essa expectativa de lucro futuro, se eu não tiver essa previsibilidade, eu não tenho, então, direito imaterial e, consequentemente, eu não tenho nem atuação de direito concorrencial, muito menos, obviamente, do direito de propriedade intelectual ou industrial, no caso. Tá? Então, você vê aqui na jurisprudência que é necessário eu ter pelo menos uma previsibilidade de lucro. Se eu tiver uma empresa que já está falida, uma marca que já não funciona, etc. e tal, eu possuo alguns mecanismos para ter isso daí, acesso a isso daí, sem tratar necessariamente de concorrência desleal. Mas aí são casos mais específicos. Beleza? E tudo isso, os dois direitos, inclusive, eles têm uma proximidade muito interessante em questões históricas do direito. A propriedade intelectual praticamente surge do direito concorrencial e depois ela acaba ficando um pouco autônoma aí, tá? Mas esses dois grandes blocos do direito, como a gente vai ver depois com um pouquinho mais de calma, eles funcionam para que seja assegurado, de um modo específico, o lucro da pessoa que está arriscando. Então, especialmente quando eu falo de bens imateriais, né, de propriedade intelectual de modo genérico, é muito tangível, né, é muito fácil para que essa pessoa perca controle da informação, da invenção, etc. Então, o direito da concorrência e o direito da propriedade intelectual, eles vêm justamente, depois a gente vai ver como, né, para assegurar, né, essa capacidade inventiva, né, essa perda de tempo, esse investimento, etc., nesse processo produtivo de algo criativo, algo inovador, etc. Tá? Então, nesse caso, a propriedade intelectual ela vai vir, via de regra, especificamente para quebrar ou para resolver essa falha de mercado, né? Uma falha de mercado dessa dispersão dos bens imateriais e que não compensa ou não compensaria, por exemplo, se eu não tivesse um acesso exclusivo aos lucros da minha invenção, eu perder tempo, eu perder dinheiro, eu perder, enfim, um processo produtivo aí. Então, o direito à propriedade intelectual, assim como o direito à concorrência, ele vai vir para assegurar que eu consiga ter um rendimento desse meu custo, seja o meu custo de tempo, criando, desenvolvendo alguma coisa, seja no meu custo financeiro efetivamente, ou na minha previsão de lucro. Então,
a propriedade intelectual, de um modo geral, ela vem justamente para assegurar, depois a gente vai ver como, essa rentabilidade desse processo inventivo. Tá? Então, eu tenho aí, basicamente, esse custo da inovação, que seria da invenção, né, um termo melhor, mas eu deixei inovação aqui para ficar mais fácil. O custo da fabricação dessa invenção e o custo também de reprodução, né, disso, caso isso não seja autorizado. Então, eu perco duas vezes. Eu perco para inventar e depois eu perco para fazer, eu perco para o meu concorrente que já pega o produto bem produzido, bem definido e consegue produzir de um modo mais eficaz que eu. Em termos de startup também, já que a gente falou lá, fazendo um paralelo aí, isso acontece bastante com algumas empresas que são muito disruptivas. É comum a primeira empresa que faz a parte disruptiva de um determinado mercado, ela quebre, porque o custo que eu tenho para fazer essa inovação, para arredondar esse processo, para fazer a experiência do meu cliente, para muitas vezes educar o meu público, eu tenho um custo muito alto, e a segunda empresa que vem logo, né, após esse meu processo de inovação disruptiva, ela pega um mercado mais estável. Isso aconteceu com o Orkut e Facebook, por exemplo, mas também com outras plataformas como o Snapchat e o Stories do Instagram, etc. Então, aquela que vem primeiro, que tem esse custo maior da inovação, ela tende, inclusive, a quebrar. Por isso que a propriedade intelectual e a concorrência desleal, inclusive, elas tendem a proteger essa pessoa. Não que ela consegue proteger de fato, tá, 100%, mas essa é, pelo menos, uma determinada tentativa de alguns dos instrumentos, tanto da concorrência desleal, quanto também da propriedade intelectual. Então, só para a gente arrematar essa questão, existem, né, no mundo 3 formas de se fazer essa estimulação da inovação. Eu posso sociabilizar os lucros, os riscos, e isso é feito em alguns determinados países que tem uma regulação, né, um estado um pouquinho mais inchado. Eu posso fazer a apropriação privada, então, desses resultados, que seriam através de um direito de exclusividade. Então, eu invento alguma coisa, eu faço registro de patente, eu tenho exclusividade sobre isso num determinado período. Ou eu posso ter a acumulação desses 2 instrumentos, como é o caso do Brasil. A gente tem a socialização, vamos assim dizer, de alguns riscos, como no caso de invenções que são desenvolvidas por universidades públicas ou por institutos públicos. Então, é o Estado pagando para que haja esse desenvolvimento, né? Enfim, a Fiocruz, a gente tem as universidades, etc. Alguns investimentos que são feitos, né, pelo governo federal, estatal ou municipal em inovação. E nós temos também a possibilidade de apropriação, né, através de royalties, licenciamento, etc., desses atos inventivos. E aí a gente chega em uma outra questão bem específica que é relativamente óbvia, mas a gente precisa sempre lembrar, que é a questão da propriedade, né? Então, todo o bem da propriedade industrial, né, os bens, em regra, falando de modo geral, os bens da propriedade intelectual, aqueles que possuem exclusividade, eles são uma propriedade efetivamente, como qualquer outra propriedade, né? A gente vai ver depois as questões disso de modo mais bem definido. Mas eu tenho, então, essa criação, esse arcabouço, esse direito exclusivo para a propriedade intelectual, com a finalidade de pelo menos 3 coisas, né? De 3 ganhos de médio e curto prazo, que é o direito de exclusividade, de usar por um determinado tempo, determinada invenção, o direito de não exclusividade, mas que eu ganho através da minha diferenciação com o meu cliente. Então, hoje é comum eu gastar com marketing, com branding, com experiência do cliente, essas coisas, ainda que eu não tenha o direito de exclusividade sobre esses atos inventivos, eu tenho um ganho de diferencial, então isso compensa para mim de uma certa forma. Ou eu posso ter também esse estímulo através de uma garantia de indenização do Estado. Pode ser indenização feita indiretamente, né, quando alguém usa a minha invenção e o Estado, através da coerção de uma ação judicial, força essa pessoa a me pagar perdas e danos, que a gente vai ver logo mais. Ou quando o Estado intervém ativamente, fazendo investimento em processos inovadores e disruptivos. Nós temos no Brasil alguns modos de captação de recursos para projetos de inovação. A gente tem a subvenção reembolsável, que são os financiamentos específicos para os projetos inovadores. Nós temos os editais de recursos não reembolsáveis,
como, por exemplo, o FINEP, que eu deixei aqui, né, subvenção do FINEP, que são valores que o Estado investe, né, em projetos inovadores, e nós temos alguns benefícios fiscais e econômicos para quem investe em inovação. Então, em Londrina, por exemplo, a gente tem o ISS inovador, enfim, a gente tem a lei do bem, a lei do software, a gente tem algumas legislações específicas que versam sobre o desenvolvimento inovativo e as vantagens econômicas desse procedimento. Tá? Mas esse não é nosso foco, eu quis trazer isso só para a gente entender mais ou menos como uma pessoa pode ganhar dinheiro com esses atos inventivos. E aí, só para a gente trazer um detalhe bem específico, quando a gente está falando de propriedade industrial, é possível, inclusive, a ação possessória, né? Ele é tanto uma propriedade que eu posso usar instrumentos de direito real, para quem é do direito vai ficar mais fácil de entender, para quem não é, só tentando explicar de um modo mais simples, existem ações específicas de direito real, que são ações para propriedade privada, então apartamento, casa, terra, carro, etc. Eu tenho algumas ações específicas quando eu tenho essa propriedade violada, e a propriedade industrial pode se utilizar de algumas dessas ações específicas para propriedades privadas, tá? Para bens, justamente porque ela é um bem também, assim como todos os outros, ainda que ela seja imaterial. Isso é importante para a gente saber, porque algumas questões de concorrência desleal vão ser diferentes ou não por conta dessa propriedade de exclusividade. Tá? Mas vamos chegar aí um pouco mais adiante. Uma outra questão específica é que existe dentro da propriedade industrial, né, da propriedade intelectual de um modo geral, aquelas que têm direito à exclusividade e aquelas que não têm direito à exclusividade. Tá? Para ficar de um modo nítido, né, tanto aquela que tem exclusividade quanto que não tem exclusividade, eu possuo determinados direitos específicos para cada um. Então, fiz uma ilustração bem comparativa aqui, né, num prédio de condomínio, o meu apartamento é só meu. Inclusive, meu direito é erga omnes, eu posso, enfim, entrar com ação contra terceiros, qualquer terceiro, se alguém está fazendo qualquer coisa ali no meu apartamento, eu tenho o direito e o poder, inclusive, de processar essa pessoa. Tá? Agora, as áreas comuns, né, o playground, enfim, o elevador, etc., eu não tenho exclusividade disso daí, mas, entretanto, contudo, porém, para eu ter isso daí, algum direito sobre isso, eu preciso fazer parte desse condomínio, eu preciso pagar o condomínio tem um manual específico e eu preciso usar o meu condomínio da forma adequada, né? Senão eu também pago multa, eu também tenho alguns atos lesivos a esses direitos, ainda que eu não tenha exclusividade. Tá? Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente for tratar dos casos concretos, eu vou explicar um pouquinho melhor para você qual é a diferença, então, dos atos lesivos as propriedades intelectuais que têm direito de exclusividade e os atos lesivos que não têm direito à exclusividade. Isso se difere bastante de questões processuais, questões comprobatórias. Beleza? Passando um pouquinho aqui, agora já entrando no nosso ponto, nossa questão mais específica. Tá? Aqui a gente vai começar a trabalhar de uma forma mais concreta essa relação prática entre concorrência desleal e propriedade intelectual. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é a distinção. É um direito que eu tenho exclusividade ou é um direito que eu não tenho exclusividade? Bom, os direitos de exclusividade são aqueles que eu detenho um registro emitido pelo Estado. Então, todos os direitos de exclusividade dependem de registro, depende de autorização, tá? De uma emissão de um registro pelo órgão estatal. É a mesma coisa com qualquer propriedade privada. Eu tenho um apartamento, eu preciso ter o registro no cartório de imóveis. Eu tenho um carro, eu preciso ter o registro. Enfim, a propriedade intelectual com direitos de exclusividade é exatamente a mesma coisa. Eu ter a patente é só após o certificado. Eu ter uma marca é só após o certificado. Então, é importante a gente lembrar que sempre que eu estou falando de direito de exclusividade, são aqueles que são registráveis, tá? São registráveis, depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. E eu preciso, então, dessa autorização estatal. Eu sempre tenho um certificado para isso, para comprovar, eu tenho um processo, etc. Bom, falando nisso, quando eu estou tratando de
atos lesivos desses direitos de exclusividade. Então, uma cópia do meu desenho industrial, ou um plágio do meu cultivar, ou uso indevido de patente, etc. Tudo isso é, como eu falei, erga omnes, então eu não preciso comprovar a concorrência desleal, ela vai ser concorrência desleal. Sempre é muita coisa, né? Mas a regra é que isso por si só já seja um ato de concorrência desleal, porque eu estou usando no mercado, eu estou pondo no mercado algo que não me pertence. Tá? Então eu estou fazendo, lembra lá do prejuízo, eu estou criando um prejuízo que não era previsto pelo empreendedor. Ou seja, o empreendedor vai lá e tem todo o custo de criar um novo produto. Então ele gasta com a inovação. Tem o custo de registro dessa patente, então ele gasta com o registro. Eu tenho o custo da produção desse produto, então eu gasto também na produção. Mas na hora que eu vou fazer a minha análise de risco, a minha análise de lucro, né, futuro, eu não conto com alguém usando a minha patente de modo indevido. Então, se alguém começar a usar indevidamente a minha patente, automaticamente eu já tenho prejuízo. Né, ou pressupõe-se, nesses casos, o dano, né, e o prejuízo. Por que isso é importante? Porque quando eu for trabalhar com questões processuais, né, de concorrência desleal, de atos lesivos à propriedade intelectual, eu preciso detalhar essas coisas. Né? Então, se é um ato contra uma patente ou um desenho industrial, eu não preciso comprovar o dano. O dano como eu falei, ele é presumido. Eu preciso só comprovar o quê? A mesma coisa das ações reais. A mesma coisa que eu tenho um carro e alguém bate no meu carro, eu preciso comprovar o quê? Que o carro é meu. Então, eu preciso comprovar o registro da minha patente, como eu falei, tenho certificado, é só juntar o certificado. E eu preciso comprovar que houve esse ato lesivo. Né? O ato em si, eu preciso comprovar. Eu só preciso comprovar o dano, até porque o dano é bem difícil de ser comprovado. Tá? Então, são ações mais simples, vamos assim dizer, né, em termos processuais, em termos comprobatórios. Eu deixei em vermelho os direitos autorais e a marca de autorrenome, porque elas vão ter algumas especificidades. Né? Os direitos autorais, em que pese ser algo registrável, eu já preciso comprovar algumas coisas a mais. Tá? Eu não vou nem detalhar, porque os direitos autorais eles são bem genéricos e é bem complexo, eu preciso estudar caso a caso. Mas, via de regra, também é presumido o dano, via de regra. Tá? Mas existem algumas peculiaridades no caso. A marca de autorrenome, tá? É um direito de exclusividade, é um registro específico que nós temos no INPI para a marca de autorrenome, é um registro mais caro e também diferente das outras formas de registro de marca, que seria a marca forte ou a marca fraca, né? As marcas normais, tradicionais. Eu também tenho o risco, o prejuízo, né, e a confusão, inclusive, da clientela e, consequentemente, a concorrência desleal como um ato presumido. Perdão. Então, se há um ato lesivo, há uma marca de autorrenome, eu provavelmente, a regra é que eu tenho um ato aí de concorrência desleal. Nesse caso específico de marca de autorrenome, eu tenho o que é chamado de concorrência desleal parasitária. Quando eu tento pegar carona, né, quando eu tento utilizar do alto renome de uma determinada empresa para ganhar a atenção do meu público. Beleza? Então, ainda que eu não esteja na mesma área, ainda que eu não tenha, que eu não demonstre, vamos assim dizer, o ato lesivo ou o prejuízo, se eu usar, por exemplo, uma marca McDonald's, né, no meu restaurante ou em algo que não seja no mesmo ramo de atividade, por exemplo, né, num produto, num carro, eu estou fazendo um ato lesivo a esse direito de exclusividade dessa marca de autorrenome e, consequentemente, também estou fazendo um ato de concorrência desleal. Beleza? Lembrando que tudo isso tem um custo muito caro. Né? Retomamos aqueles dois pilares, a questão do custo e da previsibilidade de lucro. Então, isso é importante para a gente quando nós estamos trabalhando com atos lesivos aí da propriedade intelectual. Quando eu tiver, então, só retomando, esses atos lesivos para direitos com exclusividade, que são os casos dos direitos registráveis, a regra é que eu tenha concorrência desleal, justamente por conta dessa questão da previsão do meu lucro, tá? Da assunção de risco e da previsão de lucro. Beleza?
De outra sorte, quando a gente está falando de marcas normais, né, marcas que não são de alto renome, né, nós temos a distinção, inclusive, de marcas fortes, marcas fracas. Quando a gente tem esses atos livres, que são o que mais vem acontecendo ultimamente, a gente tem bastante problema disso, não só nacionalmente, como internacionalmente. Ou quando eu tenho atos lesivos a outros sinais distintivos, que não sejam marcas, mas que são sinais distintivos específicos, como, por exemplo, nome comercial ou trade dress. Eu tenho aqui algumas outras questões que precisam ser pontuadas para eu verificar se eu tenho concorrência desleal. É muito comum hoje em dia a gente ver processos que o pessoal sai entrando aí alegando concorrência desleal, mesmo não tendo a concorrência desleal de fato. Por quê? Eu acabei não explicando porque não dá muito tempo, mas só para a gente retomar algumas questões pontuais. A concorrência desleal, como eu falei, ela é um direito autônomo e a regra é a liberdade de mercado. Tá? Então, eu só vou ter, de fato, a concorrência desleal quando são questões bem específicas. Para as questões marcárias, para isso acontecer, eu preciso ter pelo menos ali duas coisas e mais uma questão comprobatória. Então, para eu ter, de fato, a concorrência desleal em questões de marca, eu preciso, primeira coisa, analisar o princípio da especificidade. Ou seja, no direito marcário, eu fazer o registro da minha marca numa determinada atividade. Tá? E, para acontecer a concorrência desleal, então, uma questão óbvia é ter concorrência. E aí a gente chega num ponto bem específico que eu quero tratar com vocês com bastante calma. Tá? Primeiro, parece muito óbvio eu falar que só tem, né, concorrência desleal quando eu tenho concorrência em casos de marcas, né, quando não é de alto renome. Mas, entretanto, contudo, porém, a fazer a análise da concorrência não é tão fácil assim como se parece. Não é só, ou não basta só eu estar no mesmo ramo de atividade ou no mesmo segmento. Existem metodologias específicas do direito concorrencial para eu verificar se eu estou efetivamente no mesmo mercado relevante. Tá? Então, no primeiro momento, eu preciso ver as seguintes questões. Primeiro, eu estou especificamente no mesmo ramo de atividade? Eu estou. Então, por exemplo, eu tenho o McDonald's, suponhamos que ela não seja uma marca de alto renome, e eu tenho um mercado. Os dois vendem necessariamente comida, então eles estão no mesmo ramo de atividade, venda de alimentos. Eu posso comprar meu alimento no McDonald's, eu posso comprar meu alimento no mercado. Mas os dois concorrem entre si? Não, porque o nicho deles, a segmentação deles é muito diferente. Então, o McDonald's trabalha com fast food, só hambúrgueres e mais algumas outras coisas, mas o foco é hambúrgueres. E o mercado, enfim, com todas as outras coisas e todas as outras produtos. Fechando um pouquinho mais, afunilando um pouquinho mais, mesmo que seja, por exemplo, do mesmo nicho. Então, eu tenho o McDonald's e eu tenho um carrinho de cachorrão na esquina. Eles têm o mesmo ramo de atividade, o mesmo nicho, é fast food, etc. Ainda assim, há concorrência entre si? Via de regra, não. Por quê? Porque a segmentação, a percepção do cliente, o poder de marca, o preço, enfim, tudo isso faz com que o McDonald's ou qualquer outra marca de grande renome, que seja uma hamburgueria, por exemplo, ela não seja necessariamente concorrente desse carrinho de cachorrão. Para a gente fazer uma análise de concorrência, o modo mais simples é eu verificar, e retomando aqueles dois pilares que eu falei, duas coisas. A primeira, há uma pressão no preço dessas empresas, entre essas empresas. Então, se a empresa A, se o McDonald's fazer uma promoção, o carrinho de cachorrão que está na esquina vai ter que fazer uma promoção também, senão ele vai perder cliente? Via de regra, não, porque são duas coisas bem específicas. Ou o contrário, se o carrinho de cachorrão começar a fazer uma promoção muito grande lá, muito forte, vai fazer pressão, né, externalizar a questão do preço do McDonald's? Não. Então, eles não são concorrentes. Ou, né, se a percepção mercadológica da clientela é praticamente a mesma, ainda que eu não tenha efetivamente essa externalidade de preço. Isso pode acontecer, já é um pouco mais raro, mas em empresas tecnológicas, quando eu tenho uma certa dinâmica de mercado em que os preços não são tão forçados assim, de uma forma muito direta, tá? Mas a percepção da clientela dos produtos e dos serviços são praticamente as mesmas.
Então, eu preciso sempre verificar isso de um modo geral, tá? Se existe, de fato, essa concorrência. Tá? Porque quando não houver a concorrência, quando essas duas empresas não estão no mesmo mercado relevante, eu não tenho nem ato lesivo, né? E muito menos, claro, concorrência desleal. Então, a primeira coisa que eu preciso verificar quando há conflito de marca é essas empresas, a empresa A e a empresa B, elas são efetivamente concorrentes entre si? Tá? Elas estão dentro do mesmo mercado relevante? É o mesmo nicho? Eles estão atuando no mesmo local geográfico? Né? O foco da clientela é a mesma? Se não for, eu não tenho a concorrência desleal. Tá? E também, de outra sorte, de um modo um pouquinho mais específico, eu só vou ter a concorrência desleal com aí o nosso segundo adjetivo relevante. Então, o primeiro adjetivo relevante é a própria concorrência. O segundo adjetivo relevante é a confusão da clientela. Tá? Eu só consigo, né, enfim, comprovar essa minha concorrência desleal em questões processuais, em fato prático, quando ocorrer de fato essa confusão. Então, por isso que eu preciso estar efetivamente no mesmo segmento e ter a mesma percepção da minha clientela. Porque só assim vai ter de fato, ou ser possível, que haja essa confusão. Então, no caso, eu trouxe aqui até uma jurisprudência bem interessante, que os nomes são muito parecidos. Né? A Gazeta do Sul e Gazeta Centro Limitada. E mesmo assim não houve, né, a concorrência desleal, porque não havia ali elementos suficientes para gerar confusão. Primeiro, porque eles não estavam no mesmo mercado relevante efetivamente. Segundo, porque existiam outros sinais distintivos e outros elementos que faziam com que não ficasse idêntico, né, que não gerasse essa confusão no consumidor. Então, processualmente, é importante a gente falar isso, porque quando eu vou entrar com um processo, ou para eu verificar se há ou não concorrência desleal, principalmente quando a gente fala de marcas ou de outros sinais distintivos, como, por exemplo, nome comercial, eu preciso verificar essas duas questões, né, esses dois adjetivos relevantes. Então, primeiro, houve de fato a concorrência, né, eles são concorrentes entre si, essas duas empresas. Segundo, há confusão, né, é passível de confusão, né, eu preciso ter uma certa similaridade, eu preciso ter uma certa, algumas questões ali que envolvam similaridade nessas duas empresas. Isso é interessante, eu acabei não trazendo, né, essa decisão, mas isso decorre de uma questão muito, muito simples e muito específica, mas que pouca gente, às vezes, compreende. Todo ato publicitário, todo marketing é um desvio de clientela. Então, se eu falar, só preciso do desvio de clientela para ter a concorrência desleal. Se fosse isso, todo marketing, né, toda a cor vermelha, laranja, todo desenho colorido que salta aos olhos seria, então, um ato de concorrência desleal, porque está desviando a minha clientela. Não, eu preciso duas coisas. Retomo, que seja concorrente entre si as empresas e que haja confusão. Não basta só o desvio de clientela, não basta só eu fazer com que o meu cliente me veja melhor, me veja mais do que o outro. Se fosse assim também, antigamente aqueles outdoors gigantes já era por si só um ato de concorrência desleal. Não, eu preciso comprovar essa minha possível confusão. Tá? Em questões processuais, como eu comprovo? Às vezes um e-mail, às vezes uma carta que chega errada, às vezes um cliente que faz a reclamação, enfim, existem questões que são difíceis até um pouco de ser provadas, mas passíveis de comprovação dessa confusão. Eu preciso comprovar sempre? Sim, eu preciso comprovar sempre que há concorrência desses dois mercados, então eu preciso fazer essa análise, ainda que simples, desse mercado relevante e depois da possibilidade ou não de confusão desse público consumidor. E por último, uma questão bem específica do direito marcário é que, quando há os atos de concorrência desleal, não basta a simples contrafação, ou seja, não basta esse simples ato danoso. Tá? Então, suponhamos que a gente tenha um caso em que, sim, as empresas são concorrentes, sim, houve a confusão da clientela, mas ainda assim, nesses casos específicos, eu preciso também comprovar o meu prejuízo, comprovar o meu dano, comprovar que houve, então, como eu falei, essa confusão entre clientes e que isso, só eu conseguindo comprovar a confusão de cliente, já é meio caminho andado para eu comprovar esse meu prejuízo. Tá? Então, ainda que eu tenha esse uso indevido
E veja, pode ser uma confusão de marca com marca, de marca com nome comercial ou entre nomes comerciais, eu vou ter que ter esses 3 itens bem nítidos aí no meu eventual caso. Tá? Eu preciso separar essa documentação, eu preciso dar uma atenção especial a isso. Volto a dizer, a gente vem tendo muitos casos de concorrência desleais e poucos casos que efetivamente dão atenção a esses 2 adjetivos relevantes. Então, repito, eu preciso comprovar a concorrência, e comprovar a concorrência, volto a dizer, precisa de uma metodologia específica, não é só eu analisar o mercado, eu acho que concorrem. E 2, eu preciso ter essa confusão entre a clientela. Senão, eu não tenho atos de concorrência desleal, ainda que eu tenha atos lesivos à propriedade intelectual. Industrial, nesse caso, seria uma marca. Beleza? Isso é bem importante a gente ver, e cada vez mais a jurisprudência vem tomando esse sentido. A gente ainda tinha uma certa confusão a respeito dessas questões, mas cada vez mais a gente vai deixar ou tornar a marca um pouquinho mais expansiva. Digo isso porque hoje, enfim, no desenvolvimento das novas tecnologias, na aceleração do empreendedorismo, inclusive, é muita marca, é muita coisa. Então, cada vez mais as marcas vão precisar ficar mais específicas dentro do seu segmento. E aí a gente chega para a última coisa, que não é a A, seria a B, que seriam marcas fracas ou sinais genéricos ou de uso comum. Tá? Isso daqui é uma questão que eu gostaria de pontuar, e já terminando a minha palestra, né, seria esse apanhado geral. Quando houver uma marca que seja fraca, ou seja, marca sem distintividade, que coloque no nome a própria atividade ou nomes de uso comum dentro desse ramo de atividade, a gente vai tratar no caso do hotel urbano aqui, que eu havia comentado com vocês, o direito ele não assegura essa exclusividade. Inclusive, existe dentro da lei a lei de propriedade industrial, essas exceções. Você não pode ter a exclusividade de termos genéricos ou de uso comum. Então, via de regra, ainda que haja, vamos assim dizer, atos não tão honestos assim, isso não vai ser caracterizado como um ato de concorrência desleal. Por quê? Volto a repetir, não há exclusividade e não deve existir, inclusive. Eu concordo com essa jurisprudência. Isso não é pacífico, tá? Isso não é pacífico. Boa parte dos casos ainda, vamos assim dizer, 50% da jurisprudência ela diz que há concorrência desleal, ainda que não tenha exclusividade, e uma boa parte da jurisprudência vem sedimentando na ideia de que não há concorrência desleal por conta dessa ausência de exclusividade. Que foi o caso que aconteceu no hotel urbano e Airbnb. Né? Então, o hotel urbano são 2 palavras de uso bem comum, principalmente no ramo de atividade entre essas 2 empresas, e por conta disso ela não pode ser detentora desses 2 nomes. E aí o Airbnb foi lá e comprou, pagou para o Google. Na verdade, no caso, não ficou comprovado que ela efetivamente pagou, mas, enfim, isso foi definido lá, foi julgado de toda forma. O Airbnb pagou para o impulsionamento no Google as palavras hotel mais urbano. São palavras, repito, de uso comum em termos genéricos. E aí, nesse caso, então, tanto o juiz de primeiro grau como o juiz de segundo grau definiu que não há concorrência desleal, justamente porque essas expressões, elas são termos de uso comum. Isso é bem importante quando a gente vai fazer o registro da marca, ou quando a gente vai falar da nossa marca para alguma pessoa de marketing, enfim, que vai ficar responsável pela criação do brand, do logomarca, etc. Quanto mais distintiva ela for, melhor é. Até porque, a gente sempre fala aqui no escritório, a atividade você pode deixar embaixo. Então, diferente de escritórios de advocacia, que eu preciso pôr o nome dos sócios, se eu for abrir o hambúrguer, não é muito bom eu colocar hambúrguer no nome, porque o hambúrguer é a minha atividade, ou é a minha finalidade. Eu posso pôr orange, eu posso pôr livro, hamburgueria. E a hamburgueria vai lá embaixo. Enfim, a atividade ela pode aparecer de alguma forma na logomarca. Mas quanto mais distintivo for, melhor é. Tá? E é nítido, inclusive, a gente vê que empresas de alto renome, via de regra, têm nomes muito diferentes.
né, das suas atividades. Então, Apple, o próprio McDonald's, enfim, Google, etc., são marcas que têm nomes com muita distintividade. Então, quanto mais distintividade tiver, melhor é e mais fácil é, inclusive, depois para ter exclusividade e para ter, eventualmente, quando houver atos lesivos, essa concorrência desleal. Beleza? Por hoje, ficamos por aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixei aqui os meus contatos e fico disponível para qualquer dúvida. Beleza? Obrigado e até mais.